A graça e a paz, amados, em Cristo Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra, uma pequena reflexão para todos vocês esse dia de hoje. Uma reflexão sobre nós enxergarmos e olharmos a igreja como uma grande família. Eu queria fazer uma breve reflexão a respeito disso e gostaria que vocês ouvissem, meditassem e recebessem aí no seu coração esta palavra em nome de Jesus. Para isso, eu vou convidá-los para poder abrir suas Bíblias, né? No livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, que está escrito assim: Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Olha só que interessante, né? Essa mensagem, essa palavra de Efésios, que fala aí um pouco da estrutura da igreja, ao contrário do que alguns, né, às vezes pensam, que esse texto seria as funções eclesiásticas. Não, é a estrutura da igreja, né? Por isso tem mestres, apóstolos, evangelistas, pastores e etc. Fala aí um pouco da estrutura da igreja. E, como eu disse, eu queria fazer uma comparação, né? Uma comparação da igreja como uma família dentro aí dessa estrutura da igreja mesmo, né? O apóstolo Paulo, ele descreve a palavra irmãos, se referindo aos crentes, e nas suas cartas Paulo usa essa expressão irmãos aproximadamente umas 60 vezes, né? E é interessante ele fazer essa comparação, essa analogia, porque conota justamente a família, né? Então, é interessante nós pensarmos na igreja local como uma família. Nenhuma família, claro que nenhuma delas, né, a minha, a sua, não é perfeita. Assim como nenhuma igreja local também é perfeita, mas sem uma família para proteger, para cuidar das crianças, né, elas poderiam sofrer e até morrer, né? Assim também, os filhos de Deus precisam da família, que é a igreja local, para crescer, para desenvolver os seus dons e servir bem ao Senhor, não é isso? Então veja só, a liderança na família, né? Uma igreja sem liderança, ela ficaria acéfala, né? Assim como um lar. Um lar sem uma liderança vai ser um lar que vai ter extremas dificuldades, não é verdade? Então, o pai é o cabeça do lar, a mãe é o grande suporte, cooperadora idônea. Os filhos se colocam numa posição de obedientes aos seus pais. Essa é a ordem que Deus estabeleceu para a família. Filhos precisam de pais. Os pais
precisam ser os espelhos para os seus filhos, o exemplo para os seus filhos. Notem, por exemplo, que uma coisa que vem causando um dano muito sério, por exemplo, na família norte-americana, eu estava vendo um estudo a respeito disso, que um dano muito sério é causado justamente porque os jovens, quando se tornam adolescentes, 17 anos, 16, 17 anos, nos Estados Unidos, eles saem da casa dos seus pais e vão morar nas universidades, nas faculdades. E isso causa sérios problemas. Por quê? Porque eles se tornam distantes da família e naturalmente isso vai causar muitos transtornos e tem causado, nós temos percebido isso, né? Então, veja só, Deus concedeu dons à igreja. O livro de Efésios, que nós acabamos de ler, fala sobre isso, né? Esses dons eclesiásticos, essa estrutura da igreja. Assim como ele coloca um pai na família, ele coloca líderes na igreja. Assim como ele coloca um pai para liderar, a mãe para ser aquele grande suporte, a instrutora dos seus filhos, a educadora dos seus filhos, né? Ele coloca líderes na igreja, líderes para pastorear o rebanho. Os líderes são chamados de obreiros, trabalhadores, seja lá como as denominações chamam, mas a igreja local tem os seus líderes, né? Obreiros, pastores, liderança como de louvor, liderança de intercessão, líderes. Deus coloca esses líderes, né? E acaba sendo a responsabilidade do pastor e desses líderes de tratar a igreja como uma grande família e que a igreja realmente funcione como essa família que Cristo estabelece. Então, primeiro que nós precisamos entender o quê? Que os líderes, eles precisam ser acatados. Os líderes são dons de Deus, né? Eles recebem uma autoridade da parte do Senhor e nós devemos aceitá-los no Senhor. Eles não são dominadores, não são dominadores do rebanho, não são ditadores, não são exploradores, mas são exemplos, são servos, estão ali para servir, para ministrar, né? Como seguir ao Senhor, como seguir de uma forma mais adequada. Então, mas eles precisam ser acatados, aceitos. E às vezes nós temos uma grande dificuldade. Alguns até se submetem ao seu pastor, mas não conseguem se submeter à liderança que às vezes o próprio pastor coloca sobre eles, né? Não entendendo que de verdade aqueles ali receberam a autoridade, né, para liderar, para ser exemplo, não ditadores, não dominadores, mas líderes que estão ali e que existe essa questão espiritual por trás, né, dessa organização família, igreja, né? É preciso também o quê? Apreciá-los. Não há nada de errado de honrar servos fiéis do Senhor, né? Não há nada errado nisso. A liderança espiritual é uma grande responsabilidade e é uma tarefa difícil. E as batalhas e os fardos são muitos. E algumas vezes o encorajamento é pouco. Nós precisamos ser encorajadores, né? Ser intercessores a favor dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos líderes, porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil e às vezes a gente os líderes acabam recebendo muitas críticas, às vezes justamente, mas pouco encorajamento, né, da nossa parte como liderados. E isso na família e na igreja às vezes faz uma falta enorme. Então eles precisam ser também apreciados, né? É preciso também que eles sejam amados como irmãos. Os líderes estão entre vós, né? E como líderes eles estão sobre vós no Senhor. Ou seja,
aqueles que estão ali postos para liderar vocês, para presidir, né? Então, a autoridade do líder precisa ser com doçura, com ternura, né? Porque quando o pastor ele deixa de ser ovelha, ele se torna lobo. Então ele precisa agir com doçura, amar as pessoas, amar seus liderados como uma família, como Paulo disse, como irmãos, né? Então, tanto os líderes quanto os liderados dessa grande família que é a igreja de Cristo, a igreja local, precisa ser amados, né? Muito bem. Também precisamos obedecê-los. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Né? Vamos observar aqui o livro de Hebreus. Né? Hebreus capítulo 13, no verso 7. Vamos observar rapidamente. Hebreus 13, 7. Vamos observar. Olha só. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhe atentamente o resultado da vida que tiveram, e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok? Muito bom. Então, é preciso obedecer os líderes, se submeter, se sujeitar, para que haja essa harmonia. O resultado da família, da igreja, em obedecer os seus líderes espirituais, é que reinará a paz e a harmonia na igreja. Sempre que encontramos divisão e dissensão na igreja, é por causa do pecado, seja dos líderes ou seja dos membros da família da igreja. Então precisa ter essa harmonia entre aqueles que lideram e aqueles que são liderados, né? Aqueles que lideram e aqueles que precisam obedecer, para que haja essa harmonia. Até porque pode ser que chegue o dia que você será o líder, e aí caberá aos outros lhe obedecer, mas ficará difícil das pessoas lhe obedecer se você não é obediente, não é verdade? Então precisamos entender isso. E dentro desse conceito de família e igreja, nós precisamos também de uma cooperação. Os membros da família devem aprender a ministrar uns aos outros. Os membros mais velhos ensinam os membros mais novos, e os encoraja quando estão em dificuldades. Efésios capítulo 4, verso 12, ensina que os líderes equipam os membros para o serviço do ministério. Em muitas igrejas, os membros com os seus pastores auxiliam os seus pastores a fazerem a obra, dando então essa cooperação, podemos assim dizer, né? Paulo nomeia alguns membros especiais da família que precisam ajudar, dentro dessa cooperação. Agora, dentro disso existem algumas questões, dentro dessa cooperação. Primeiro, os insubmissos. Os insubmissos, esse era um termo usado para os soldados, para o soldado que não ficava ali na linha e insistia em marchar errado, Então, se não houver leis e princípios na família, ela se torna um caos. Alguns crentes da igreja não entenderam essa orientação de Paulo. Assim, como é uma tragédia quando um filho se rebela contra a orientação dos pais, um membro da igreja insubmisso provoca dor e divisão na igreja. Esses eram aqueles insubmissos que não se submetiam à liderança, não se submetiam aos seus pastores, aos seus líderes, e causam divisão, provoca às vezes até tragédias,
porque são almas, são vidas, e os insubmissos causam essa divisão, essa discórdia dentro da igreja, dentro de uma família, né? Dentro também existe às vezes os desanimados, né? Na igreja há algumas pessoas que sempre olham para a vida com um óculos escuro, né? Eles sempre veem o lado mais escuro das coisas e desistem quando passam por situações difíceis. Literalmente significa aqueles que têm a alma pequena, né? Os desanimados, por conta de pequenas coisas, às vezes desistem, por conta de pequenas situações, param ao longo da sua jornada, param ao longo do caminho. Então cabe, como eu disse aqui, os membros da família e da igreja, os membros mais velhos, ajudam os mais novos, né? Auxilia os desanimados, né? Para reanimá-los, para que eles tenham ânimo, para que eles não desistam, né? Ao longo da jornada ou diante de uma situação. Nós precisamos encorajar essas pessoas, fazê-las olhar para cima, né? Ensiná-las que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses eram aqueles que estavam ali preocupados com os seus parentes que haviam morrido, ou com a própria condição, ou com alguém que se foi, ou uma situação mínima, às vezes, e ficam, agora estão, né, desanimados na fé. É assim que eles dizem, né? Então nós precisamos encorajá-los, exortá-los, para que eles possam olhar para cima, tirar esse óculos escuro, né? Eles sempre enxergam sempre o lado ruim, nunca o lado bom, e isso é bem complicado. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, é interessante, né? Também existem os fracos, né? Paulo fala sobre essas pessoas fracas, mas não está falando os fracos no seu contexto físico, né? Não é no físico, né, que Paulo está falando. Mas a pessoa fraca na fé, pessoas que não havia compreendido a grandeza da sua liberdade em Cristo, pessoas que viviam debaixo só de regras e que eram severas no seu julgamento de outras pessoas. Esses eram aqueles que tinham uma tendência para a imoralidade, por exemplo, né? Esse tipo de pessoas fracas na fé. Então elas precisam ser o quê? Fortalecidas. Com o quê? Com a palavra. Sempre com a palavra. Assim como tem, às vezes, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, né? Que precisam ser também encorajadas, motivadas, né? Sempre que possível. Agora, é importante lembrar o quê? As motivações. Muitas vezes o líder, ele não é compreendido, não é amado, não é reconhecido, não é encorajado. Paulo, por exemplo, sofreu muitas pressões, acusações, ataques, censuras, mas ele jamais deixou que as pessoas interferissem na sua maneira de agir, no seu sentimento, nas suas motivações. Por quê? Porque a nossa motivação não é o mundo, não é a fama, não é o dinheiro, não é poder, não é a soberba. A nossa motivação tem que ser sempre Cristo. Nós, como líderes, somos falhos também, sofremos às vezes também, como Paulo sofreu, mas como eu disse aqui, Paulo nunca deixou ser levado por isso, pelo espinho na carne, pelas perseguições, pela falta de encorajamento daqueles que deveriam encorajá-los. Não, ele sempre aguentou firme e seguiu firme. Por quê? Porque Paulo tinha uma motivação. Qual é a sua motivação? Sua motivação como membro desta família, a Igreja de Cristo, precisa ser sempre Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser a sua motivação. Hoje parece que a nossa motivação está
na liturgia do culto, ou no pregador de renome, ou na cor das paredes da igreja, do templo, né? Ou no equipamento de som que a sua igreja possui. Né? A motivação não pode ser essa. A motivação não pode ser meramente alcançar bênçãos. Não que elas não venham, mas não pode ser essa a sua motivação. Sua motivação precisa ser sempre Cristo Jesus. Veja e enxergue a igreja local como uma grande família. Faça parte desta família. Faça parte desta família. Seja irmão, seja pai, mãe, de acordo com a necessidade, mas esteja dentro desta família que é a igreja de Cristo, que é a igreja local, onde você serve ao Senhor, onde você trabalha para Deus, onde você foi chamado, onde você exerce seu ministério, não é? Seja uma bênção, de acordo com o seu papel dentro desta família que é a igreja, exerça da melhor forma, tendo sempre Cristo como a motivação principal da sua vida. Amém? Que Deus abençoe, reflitam, ouçam, reflitam, pensem e alimentem-se com esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.